Este conteúdo tem caráter 100% educativo e não representa recomendação de compra ou venda de nenhum ativo mobiliário. Ao investir, você deve ter ciência de que todo investimento envolve riscos e pode causar perdas ao investidor. Fala, galera! Eu sou o Anderson Marcelino, seu educador financeiro, e você está no Trader Além do Risco, o canal que mais investe em você. Se você chegou agora, não esqueça de se inscrever no canal para receber notificações das nossas aulas gratuitas. O que eu quero dizer com essa falência do Brasil? Bem, vamos lá. Como a gente já esperava, o Lula colocou o pobre no orçamento. Caberá ao pobre pagar a conta do rombo nas contas que o PT tem causado desde que assumiu o governo. Pessoal, a gente viu o anúncio de corte de 25,9 bilhões de reais. E basicamente, ele vai vir de cortes em benefícios sociais, dedicados exclusivamente ao pessoal mais pobre. É um absurdo, mas eu vou trazer 3 análises importantes para você entender que não vai resolver o problema e a gente continua empurrando as coisas para frente. A primeira coisa é o seguinte: o Lula fez esse corte porque ele ficou falando absurdos sobre o Banco Central. Isso fez os investidores perderem a paciência e tirarem o dinheiro do Brasil. E aí, o dólar saiu lá de próximo de R$ 5,00 para R$ 5,70. E aí o que aconteceu? Acendeu o alerta vermelho. O Haddad falou a verdade para ele. Cara, olha só, se você continuar falando dessa forma, o dólar vai continuar subindo. E dólar mais alto é petróleo mais alto, é alimento mais alto, porque o trigo que você usa no teu pão, o arroz, o feijão, todos esses produtos são commodities. O cara pode vender para o brasileiro ou ele pode vender para fora do Brasil, e isso faz os preços subirem. O minério de ferro que você produz a geladeira, que produz o carro, que produz tudo, tem ligação com o dólar. Se o dólar sobe, a inflação sobe. Se a inflação sobe, os juros têm que subir também. E finalmente alguém lá colocou uns 3 ou 4 neurônios na cabeça do Lula, e aí ele resolveu parar de falar besteira. Então a primeira coisa foi parar de falar besteira. A segunda foi anunciar que a gente continua comprometido com o arcabouço fiscal. Aquela idiotice que a gente inventou para a galerinha acreditar que a gente tem um mínimo de responsabilidade. E aí, para dar um certo peso ao arcabouço fiscal, eles anunciaram que cortariam despesas. E cortaram justamente do pobre, benefício social. O valor que eles anunciaram de corte é muito baixo. Realmente não é muita coisa. Foi só uma sinalização do tipo: calma, galera, eu também vou fazer alguma coisa aqui. O que eu acho muito ruim, porque não é um compromisso do PT, do Lula e tudo mais, de que eles entendem que gastar mais do que arrecada faz mal para a economia brasileira, que isso é danoso para a economia brasileira. Eles não acreditam nisso. Então o primeiro ponto é: não mudou o estrutural da coisa. A estrutura da coisa não mudou. O Lula continua pensando que o Banco Central tem que baixar a taxa de juros na marra. Ele continua acreditando que você pode gastar dinheiro infinito, que não dá problema. E ele continua acreditando que se ele ficar fazendo expansão de gastos, o país vai continuar crescendo. Isso não vai acontecer. O segundo ponto que é importante: por que então, se ele anunciou um corte pequeno, ele anunciou em cima da camada mais pobre, que é justamente a que ele alega defender? Porque aqui está exposto mais uma vez que o Brasil é isso. É um país que é uma democracia feita por pequenos grupos de interesse. No Congresso Nacional, o único grupo que não está representado é o povo. Eu acho que foi o Gustavo Franco que falou sobre essa ideia. Essas bancadas defendem os interesses dos grupos organizados. Por exemplo, uma bancada muito forte, bem estruturada politicamente, é a bancada do servidor público. Por quê? Porque no final do dia, o juiz é um servidor público, o promotor é um servidor público, o político é um servidor público, o cara do alto escalão é um servidor público. Os presidentes ficam aí: presidente da Petrobras, presidente do BNDES. São cargos públicos. São cargos que o próprio governo indica. Então ele nunca vai mexer nesses interesses porque essas pessoas estão organizadas politicamente. É isso que bloqueia o grande corte que a gente precisa fazer hoje na economia brasileira, nas nossas contas do Brasil.
é justamente super salários. São super salários dessa galera toda. A gente precisa desinvestir dessas empresas estatais. Não faz sentido eu ser dono da Petrobras. Para que eu vou ser dono de uma empresa que vale bilhões e bilhões e o Brasil não tem dinheiro para pagar por benefício social? Ah, não. Mas eu tenho a Petrobras, tá? Ela vai ajudar o Brasil? Como? Não é o cara do benefício social que está precisando de dinheiro? Você está cortando o dinheiro do cara e não vendendo coisas da Petrobras. Vende o Banco do Brasil, reduz o tamanho da Caixa Econômica, privatiza rodovias, aeroportos, portos, traz mais o setor privado para dentro da economia. Mas não, isso vai atrapalhar porque na hora que o político entra, ele fica indicando um monte de gente nessas estatais aí. Ele vai cortar salários de juiz, olha só. O corte que eles estão dizendo que vai fazer em cima do pobre de 25 bilhões é muito menos do que o aumento que o judiciário pediu, que tinha um impacto de quase 43 bilhões. Ou seja, para o juiz milionário, o cara dá aumento. E para o pobre que está ganhando merreca, eles vão cortar o benefício. Ah, é um pente fino. Isso é para você acreditar. Então o próprio Paulo Guedes falava dessa figura dos monstros do pântano, né? Ou seja, lá em Brasília, aquele negócio, quando você vai mexer nos interesses que realmente precisa mexer, por que um servidor público ganha 200, 300 mil reais de salário? No Brasil que a gente vive, seja qual for o seu cargo como servidor público, não faz sentido você ganhar uma aposentadoria de 200 mil. Porque uma menina que perdeu o pai, seja ele desembargador ou militar, vai ganhar dinheiro até morrer. E adivinha quem vai pagar essa conta? Você. Por que o militar tem esse benefício e o gari não? Porque a filha do gari, quando ele morre, não ganha nada. Mas a filha do político vai ganhar muito dinheiro? Isso é um absurdo que não mudamos. Porque, quando tentamos, monstros do pântano aparecem em Brasília e dizem: não mexa com isso. Vamos deixar o pobre pagar a conta. Estamos vendo isso agora nessa questão do imposto do pecado? Temos essa ideia do imposto do pecado. Foi até interessante porque discuti isso com um amigo antes de aprovarem a reforma da Previdência e a reforma tributária. Eu disse: olha, esse negócio de imposto do pecado é para cigarro e bebida alcoólica, porque isso faz mal à saúde e compromete o SUS. E acrescentei: isso é uma balela. Estão criando uma alternativa para aumentar impostos quando quiserem, colocando produtos nessa categoria. Não sei o que você acha, neoliberal, bababá. Tá bom. Aí, a notícia que saiu: carros elétricos vão ser considerados no imposto do pecado. Mas porra, peraí. O carro elétrico não é o suprassumo da humanidade, a energia limpa e tudo mais, ainda mais no Brasil, porque a nossa matriz energética é muito limpa. A gente tem muita hidrelétrica, muita usina eólica, solar. A gente tem uma matriz muito limpa. Mas o carro elétrico, ele está impactando o quê? A indústria de São Paulo, que produz os carros e tal, que estão sendo amassadas por esses carros elétricos chineses que estão chegando aí. E aí, para defender os interesses, joga o carro elétrico lá no imposto do pecado. Mas por que não joga, então, o carro a diesel, o carro a gasolina? Ah, não, isso aí não joga não, porque tem que proteger os interesses da indústria nacional. A gente tem que proteger o brasileiro de pagar barato no carro. Ele tem que pagar caro no carro porque o brasileiro é isso. Tem que pagar caro nos produtos para poder manter boa vida de político e de servidor público, não é isso? Então, de linhas gerais, o segundo ponto é: não mexeram com o que tem que mexer. Não mexeram no grande volume que é de gastos do governo. Mexeram só no pequeno. E o último ponto, pessoal, ainda que a gente faça esse corte, que eu não sei se vai sair, ainda que o governo consiga segurar alguma coisinha ou outra ali, ainda que a taxa de juros dos Estados Unidos caia agora, e isso vai favorecer muito o Brasil, vai dar um respiro para a gente conseguir andar mais alguns quilômetros aí, não mudamos a rota. Estamos numa rota de colisão e podemos, de repente, ir de 2028 para 2029, talvez até 2030,
ou, se houver algum problema agora, cair para 2027. Mas essa rota vai chegar. E o que eu quero dizer com essa falência do Brasil? A rota que temos é que o Brasil continua gastando mais do que arrecada. Nossa dívida continua subindo. E não sabemos mais como aumentar impostos, mas continuamos tentando. Então, cada vez que você aumenta o imposto, torna as indústrias brasileiras menos competitivas e tira dinheiro da população. Porque não adianta, se você aumenta o imposto do cigarro, o cara pobre que compra cigarro vai pagar mais caro e ter menos dinheiro disponível para outras coisas. Quando o governo aumenta os impostos, ele naturalmente inflaciona a economia, ou pelo menos faz o oposto. Ele tira dinheiro da mão do trabalhador. Se cobra mais imposto do trabalhador, este terá menos dinheiro para gastar em outras coisas. Então, na prática, não estamos mudando o curso das coisas. Não conseguimos mais arrecadar. Já estamos sugando o trabalhador brasileiro porque ele não suporta mais pagar impostos. E mesmo assim, os gastos continuam subindo sem parar. Estamos vendo várias estatais dando prejuízo agora. Quem você acha que vai pagar essa conta? O governo? Mas o governo vive do seu dinheiro, dos seus impostos. Então, em algum momento, essa conta vai estourar. Vamos ter que parar e dizer: agora chega, agora o negócio estourou, como aconteceu na época da Dilma. Vocês lembram muito bem disso. Tivemos 2 anos de recessão que nem mesmo na crise de 1929, a pior crise que o capitalismo enfrentou, vimos uma queda tão grande como aconteceu com a Dilma, e foram 2 anos seguidos. A gente viu a inflação bater mais de 10%. Aí entrou o Temer, começou aquele trabalho, depois o Paulo Guedes. Aí veio a crise sanitária. Essa história a gente já conhece, só que essa história vai se repetir. Mas se entrar um governo de direita, resolve? A questão aqui não é mais esquerda, direita, liberal, libertário. A questão é matemática. O Brasil gasta mais do que arrecada. Isso está entrando em colapso. Quando isso colapsar, vai ser exatamente igual à Argentina. Todo mundo está gritando da Argentina aí, porque humilhei, porque não sei o quê. Só que humilhei está enfrentando o que a gente vai enfrentar. Se a gente não corrigir a rota de verdade, ou seja, se a gente agora não começar a cortar gastos, se a gente não começar a realmente incentivar mais a produção das empresas privadas, se a gente não fizer isso para o Brasil poder crescer, melhorar a produtividade do seu trabalhador, se a gente não fizer isso, é uma conta matemática. Não importa. Pode entrar o Papa no governo. Se ele não cortar gastos, se não ajustar a produtividade do trabalhador brasileiro e tudo mais, o problema vai acontecer. E aí, a gente vai ter que sair privatizando tudo. Vamos lá. A gente fez 30 anos de Plano Real agora. Quando você olha o que aconteceu no Plano Real, foi exatamente isso. Eles chegaram à conclusão de que precisavam fazer um controle de gastos e precisavam fazer com que o Estado se tornasse saudável. É por isso que teve um monte de privatização. Esse é o ponto. Tem gente que acha que o Fernando Henrique é neoliberal, não sei o quê. Ele fez o que precisou ser feito. Teve que privatizar empresas porque o Estado não tinha mais dinheiro. Teve que cortar gastos, cortar um monte de benefícios porque não tinha mais dinheiro e organizou a economia. Só que desde então, depois que o Lula entrou em 2002, a gente teve o boom do petróleo, o boom das commodities, o crescimento da China e tudo mais. A gente ganhou um fôlego ali, mas foi no governo da Dilma que já apareceu de novo o mesmo problema. O Brasil não resolve a raiz das coisas. Ele não é um país que sabe controlar suas despesas. Ele é um gastador, exatamente como nossa população. E é por isso que a gente é um país pobre. A gente acha que se ficar gastando dinheiro, esse negócio não vai dar problema nenhum. Infelizmente, é assim que a coisa funciona. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!